Eu sou Fernanda Rossi e esse é o 50 Podcast, um espaço onde maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento. Já se sentiu cansada, ansiosa, com corpo estranho e sem entender o porquê? Hoje a gente vai falar sobre uma glândula pequena que fica aqui no pescoço, mas que, quando desregulada, pode bagunçar completamente a sua vida: a tireoide. E para falar desse assunto tão importante e muitas vezes negligenciado, eu recebo o endocrinologista, professor e palestrante, Dr. Rodrigo Mendes. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Muito obrigado, Fernanda, É pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. é um prazer enorme. Doutor Rodrigo, cheguei no seu consultório tremendo, com taquicardia, achando que eu estava na menopausa, com uma ansiedade, uma coisa horrível. E aí nós fomos investigar e era um problema na tireoide. Explica o que é a tireoide. Maravilha. Então, a tireoide é uma glândula pequena, como você disse, que fica nessa região anterior do nosso pescoço e que tem funções extremamente relevantes para a nossa saúde, para o nosso metabolismo. Ela produz os hormônios tireoidianos, T4, T3, a forma ativa é o T3, e esses hormônios fazem a regulação e o bom funcionamento do nosso corpo como um todo. Então, o bom funcionamento dos batimentos cardíacos, regulariza a atividade do nosso intestino, da nossa pele, da nossa cognição, do nosso humor, da nossa memória. E o que pode desregular a tireoide? O que acontece que, por exemplo, comigo, cheguei no seu consultório completamente desorientada e não sei, foi o climatério? O que pode desregular a tireoide? Como é que se fala olha, a névoa mental, gente. Os nódulos, né? O Aham. que acontece? Então, as disfunções da tireoide, para a gente ser um pouquinho mais didático, elas podem ser classificadas em hipotireoidismo e em hipertireoidismo. O hipotireoidismo é o pouco funcionamento dessa glândula e o hipertireoidismo é quando ela está funcionando acima, ela tem uma produção além do que aquele corpo está necessitando. Se a gente pensar na principal causa do hipotireoidismo, é uma doença autoimune que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. O próprio corpo da pessoa produz anticorpos que vão lá e destroem as células tireoidianas. E por que isso acontece? Existe um caráter genético familiar que faz essa predisposição ela acontecer e a gente sempre acaba mapeando a história familiar para ver uma predisposição. Isso não é uma regra, mas é uma forte tendência. E o hipertireoidismo também, a principal causa é autoimune, que é a doença de Graves. No hipo, do Hashimoto, né? A alimentação pode causar uma inflamação no corpo, é isso? E pode causar o Hashimoto? Na verdade, uma alimentação com excesso de iodo pode gerar um fenômeno de bloqueio da glândula, ela deixa de captar o iodo, que é uma das principais composições dos hormônios tireoidianos. E que muitas vezes a gente vê na prática médica a recomendação de iodo com essa finalidade, um uso indiscriminado, e isso, como complicação, pode trazer um hipotireoidismo. A alimentação que você perguntou, classicamente, a gente tem os vegetais crucíferos. O que é isso? Na folha desses vegetais tem uma cruz: brócolis, couve-flor, rúcula. Se as pessoas ingerirem esses vegetais em excesso, e aí a gente está falando aqui em condições demasiadas, eu não estou falando para ninguém deixar de comer Uhum. brócolis, couve-flor, muito pelo contrário, Aham. são vegetais saudáveis, mas eles têm uma substância que podem também causar esse bloqueio de captação no iodo, que, de novo, é importante para a produção dos hormônios tireoidianos. Mas Então, a isso mas alimentação isso poderia seria interferir dessa forma. mas isso seria com esses vegetais crus. Se você cozinhar, não tem porque me disseram que cozidos, eles não têm tanto poder de atrapalhar a tireoide, mas se você consumir um brócolis ou uma couve um pouco mais cru, isso pode acontecer. Sim, mas não perderiam a composição original na sua totalidade. Então, a recomendação, independente da forma de preparo, é que as pessoas consumam, né, tenham um consumo moderado. E entra sempre naquela velha história: dieta balanceada, Aham. sempre diversificada, porque Uhum. aí a gente também consegue controlar essa questão. Uhum. Mas estar próximo da menopausa pode complicar a tireoide?
Estar próxima da menopausa, na verdade, pode trazer fatores de confundimento para esse diagnóstico. E a gente pode ter um somatório de sintomas que se potencializam. Então, exemplo, uma mulher 50 a mais que tem um quadro de hipertireoidismo que vai apresentar intolerância ao calor, irritabilidade e diminuição da libido. São sintomas que classicamente também estão presentes no climatério. Então, geralmente a mulher no climatério, ela 5 anos antes de apresentar a menopausa, ela já pode começar a esboçar essa sintomatologia, essa Do clínica. Uhum. E aí apresenta uma outra doença que traz esses comemorativos, esses sintomas também, fica um quadro bastante rico e desafiador. No caso do IUPA, aquele cansaço, né, aquela depressão também, que é o que acontece. No hipotireoidismo a gente tem intestino mais preguiçoso, que é a constipação, pode ter alteração de memória, fadiga, A alteração de memória que indisposição. no climatério, né, é uma coisa. Exatamente, Aqui a geralmente gente quando acontece. começa a conversar, quando eu tô conversando com uma mulher ali, né, no climatério, é Falta complicado, essa que é a chavinha. névoa mental, a gente começa a rir, porque é complicado. E o tabagismo nisso? O tabagismo, na verdade, pode piorar o controle do hipertireoidismo Uhum. e tem uma complicação ou uma alteração que está muito relacionada à doença de Graves, que é a oftalmopatia de Graves. O tabagismo também pode dificultar uma boa resposta ao tratamento dessa oftalmopatia. Como é essa oftalmopatia? A gente também tem anticorpos que vão estar se ligando contra as estruturas do olho, gera uma inflamação da órbita e eh, visualmente essa pessoa fica com o olho esbugalhado, que a gente chama de proptose. Aham. E os olhos podem ficar avermelhados também por conta da inflamação Isso e regride? pode regredir, tem tratamento específico, precisa de acompanhamento, inclusive oftalmológico, não é só o endocrinologista que faz o acompanhamento, Mas pode regredir então, pode esse regredir. tá. E E também tem cirurgia, né? também tem procedimentos cirúrgicos dependendo das alterações. E uma coisa que é interessante, Hum. que às vezes o tratamento do hiper pode ser cirúrgico. Mesmo removendo, retirando a glândula, pode ser que o paciente continue manifestando a oftalmopatia. Então, é algo que a gente precisa sempre estar atento para não perder o tempo, o time de indicação para oftalmo Uhum. se essa complicação, associação aparecer. No meu caso, quando eu falo para alguém: "Ah, eu tenho hipertireoidismo", as pessoas falam: "Nossa, que bom, pelo menos você vai emagrecer". E isso não é verdade, porque você até emagrece, mas não é um emagrecimento saudável, né. E muitas vezes, como o hipertireoidismo ele aumenta demais o apetite, então muitas vezes você não emagrece, porque você come demais e você não gasta tanto assim, você acaba engordando, né. Enfim, não é fácil, tá, eu estou em tratamento ainda com o doutor Rodrigo, mas eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, eu tenho a minha, né. Uhum, Na sua opinião, qual é o mais difícil de tratar? tá. Eu posso fazer uma consideração antes em Pode. relação à questão do peso? Aham. Eh, o hiper, na verdade, a pessoa não emagrece, ela perde peso. Mas qual é a diferença? Perder peso nem sempre vai ser gordura. A pessoa perde massa muscular esquelética, exatamente porque ela tem um hipermetabolismo. O metabolismo dela está funcionando de forma muito acelerada, então tem um gasto calórico energético elevadíssimo Uhum. e faz com que falte substrato energético para os seus tecidos, inclusive para o músculo. E uma das justificativas do cansaço no hiper é exatamente essa perda de massa magra. Aí já quero aproveitar o gancho para falar de uma má prática de muitos médicos, que é usar o hormônio tiroidiano para dar uma secadinha Hum. nas pacientes. Essa secadinha não é perda de gordura. A paciente até pode observar a balança reduzir os seus ponteiros, o peso reduzindo, mas não vai ser uma perda de peso saudável, porque a perda ali vai estar sendo também de músculo. E ainda tem um agravante, né, tem a osteopenia, quando você perde massa magra, você Exatamente. acaba tendo problema nos ossos. O próprio hipertireoidismo, ele começa a mobilizar os estoques de cálcio do osso e pode inclusive evoluir com hipercalcemia, que é o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Então, até um dos exames importantes para a gente estar fazendo acompanhamento. Além
da questão da mobilização do cálcio no osso, tem essa história da musculatura, baixa, baixa massa muscular. Então, é uma doença que vai muito além da glândula, né? Ela mexe com o organismo literalmente como um todo. E respondendo a pergunta, qual é o mais difícil de tratar? O hipertireoidismo ele acaba sendo mais desafiador. A gente tem efeitos colaterais mais sensíveis das medicações que são utilizadas, recomendadas. O hipertireoidismo também no seu curso, se ele for de difícil controle, ele pode trazer algumas complicações mais graves, não que o hipo não possa, mas no dia a dia, na prática, a velocidade de resposta, o controle, o impacto dos sinais e sintomas, ele acaba sendo, ele tem uma morbidade menor, né? Ou seja, ele tem um impacto em qualidade de vida que geralmente é mais gerenciável. O hipertireoidismo, ele tem impactos, eu acho que é pela própria sintomatologia, que interferem bastante, né, no dia a dia do paciente. E é bem mais comum, né, doutor Rodrigo? Eu acredito que muitos O hipo é mais comum. pacientes apareçam lá com hipo, porque é muito mais difícil aparecer com hiper. Ou pelo menos as pessoas. Será que as pessoas não dão atenção? Eu não sei. Não, em relação à frequência, o hipo é mais frequente mesmo. A tireoidite de Uhum. Hashimoto se destaca na epidemiologia, na frequência em relação à doença de Graves. Você já E pegou algum paciente que quando você foi ver nos exames, ele estava com hipertireoidismo sem nenhum sintoma? não, geralmente tem alguma sintomatologia. O Aham. que pode acontecer às vezes é o que a gente chama de hipertireoidismo subclínico. Vem o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide a Uhum. funcionar, baixo, e os níveis dos hormônios tireoidianos, T4, T3, eles estão normais. Pode, nessas circunstâncias, o paciente não ter ainda sintomas, mas se houver uma evolução, certamente Aham. ele vai manifestar. Eu fiz questão da gente falar sobre esse assunto, porque eu me senti muito sozinha quando eu descobri o hipertireoidismo, porque eu pesquisava na internet, ninguém fala muito sobre isso, né. Uhum, Então assim, eu não tinha muita informação. Eu tô aprendendo ainda, convivendo com ele, porque ainda não tô zerada, né, sim. qual é o exame que a gente tem que fazer para saber que é o hipertireoidismo, para saber que é uma doença de Graves, né, é o O TRAB, na TRAB. verdade, pensando em exame de sangue, é um marcador que tem uma especificidade, Uhum. né? Então, 90% dos casos de doença de Graves vai ter o TRAB positivo, na verdade, de 90% a 100%. Então, quase todo mundo vai ter o TRAB positivo. Mas, por outro lado, a gente tem uma tríade clínica que nem precisaria fazer a dosagem do TRAB, que é o bócio, aumento do volume da tireoide. Muitas vezes a gente visivelmente, olhando para o pescoço da Eu pessoa, não já vê, tenho, né. não, vê esse aumento de volume. Tem a oftalmopatia e tem a dermopatia, que fica exatamente uma alteração aqui na canela, nessa parte anterior Aham. da perna, que pode ter um aspecto de casca de laranja, que é a dermopatia de Graves. Mas isso tem a ver com o valor do TRAB? Por exemplo, eu conheci, né, porque agora eu fico prestando atenção nas pessoas, eu olho para os olhos das pessoas, eu começo, né, a Aham. conversar. E eu conheci uma senhora que eu olhei, assim, para os olhos dela, falei: "Vou falar que eu tenho hipertireoidismo para ver se ela tem também, que ela vai falar comigo". Dando uma cutucada. É. Aí eu comecei a falar, ela: "Olha, eu também tenho", e começou a conversar comigo. Isso foi num salão um dia. E aí ela me falou que o TRAB dela, acho que era 41, era muito alto, Uhum. né, o meu era bem mais baixo que isso. E aí eu pensei: "Será que tem a ver, né, os olhos estão mais saltados, ela tem um problema de pele, tem a ver com esse valor do TRAB?" O TRAB acima de 12 geralmente tem uma relação com maior gravidade e também traz como não é uma regra, tá? Mas uma Uhum. tendência de que vai ser mais difícil remitir aquele hipertireoidismo. Acima de 12? Acima de 12. Mas o que eu posso dizer para você é que medicina, ela é tão individualizada, porque esses números eles servem para ajudar a gente a ter uma noção. Está Aham. falando de uma média do estudo. Então a gente, no dia a dia de consultório, a gente vai vendo histórias, desfechos completamente diferentes Uhum. dessa média.
Tenho muitos pacientes, inclusive, no serviço que eu faço atendimento pela universidade, que chegou com um TRAB de 20 e pouco e conseguiu remitir, conseguiu controlar, conseguiu ficar com uma dose bem baixa da medicação. E a gente se surpreende, fica muito contente quando Uhum, a gente vê uma evolução atípica positiva. uhum. A medicação do hipo, né, que geralmente é o Puran, A o levotiroxina. Synthroid, né, Aham, quem tem o hipo toma isso para o resto da vida, né. sim. Quem tem hiper toma uma outra medicação que é para bloquear a tireoide. Uhum, Estou correta aqui? sim. Tá. Que seria o Tapazol ou algum, não sei se tem algum outro, Propiltiuracil. que é o que eu utilizo. Eh, então no hipo essa levotiroxina é para o resto da vida. E no hiper, o Tapazol seria para o resto da vida também? Por favor, diga que não. Em tese, não. Geralmente, em 2 anos de tratamento, existe uma tendência de fazer o controle da doença, a remissão, o que não quer dizer que ela não possa aparecer em um outro momento da vida, mais para frente. Mas geralmente, 1 a 2 anos, a gente consegue esse controle. E nessa remissão existe um desmame dessa medicação? Exatamente. Se o paciente abre o quadro com níveis muito elevados do hormônio tireoidiano, com TRAB muito elevado, tem Uhum. muita sintomatologia, a gente começa com doses mais elevadas, 40, 50, podemos chegar até 60 miligramas do metimazol. À medida que a gente consegue ir controlando a clínica, os sintomas do paciente, os hormônios tireoidianos vão reduzindo e a gente vai tendo um controle clínico laboratorial, a tendência é a gente ir fazendo a redução de dose. Uhum. E, obviamente, a gente vai entendendo o momento daquele paciente. Às vezes a gente vai conseguir chegar a 30, vai conseguir chegar a 10, às vezes vai conseguir chegar a 5. O critério de retirada da medicação é o TRAB. A gente precisa, de fato, ter um TRAB negativo, geralmente, né, os valores convencionais abaixo de 1,75 unidades por litro, para a gente entender que aquela alteração imunológica ela está controlada e a gente tem um cenário, um momento de segurança para fazer a suspensão. Uhum. É um paciente que a gente não vai dar alta, a gente vai continuar acompanhando, supervisionando, exatamente pela possibilidade, em algum momento, de ter uma recidiva. Uhum. E como o metabolismo está muito acelerado, no caso do hipertireoidismo, eh, a gente pode continuar fazendo ginástica normalmente, fazendo exercício físico? Em situações de taquicardias mais importantes, de arritmias cardíacas, de um catabolismo importante da massa muscular esquelética, um cansaço muito importante, a recomendação é que a gente controle primeiro as questões cardiovasculares, o metabolismo do paciente como um todo, o estado geral, para depois a gente prescrever e recomendar liberar esse paciente para fazer atividade física. Uhum. Se ele fizer o exercício físico nessas condições, ele pode piorar a arritmia, ele pode ter uma taquicardia muito importante e isso trazer outras Um complicações. ataque cardíaco pode acontecer? Exatamente. E a questão também da fadiga pode ser potencializada, o estado geral desse paciente pode piorar bastante. Então, a gente precisa ter sempre esse olhar e o bom senso, a ponderação. Exercício físico é muito bem-vindo, Uhum. mas não é para todo mundo. É literalmente para quem pode. Uhum. E nessa circunstância, quando o paciente está em crise tireoidiana, uma crise tireotóxica, por exemplo, ele precisa se recuperar primeiro para depois fazer com segurança. E essa crise, ela também ataca fígado, ela ataca todo o organismo, não é? Sim, a gente pode ter, inclusive, nos exames laboratoriais, nos exames de sangue, alterações das enzimas do fígado, tanto pela doença, hipertireoidismo, quanto pelas medicações. Já antecipando aqui, falando um pouquinho dos efeitos colaterais que a gente Aham, precisa ir acompanhando, dosando. aham, Tem a TGO, tem a TGP, a gama-GT, fosfatase alcalina, são marcadores relacionados ao fígado também, que a aham. gente precisa ir dosando e acompanhando. E aumenta o colesterol. Pode aumentar o colesterol. Pode também fazer de uma desregulação metabólica. É, gente, não é fácil. Mas é possível contar uma história bacana, né? Não, eu vou contar que meu TRAB tá zerado, um dia eu vou contar. E uma coisa que acontece, quando a gente trata o hiper,
geralmente a gente vai para o hipo, né? Porque toma o remédio acaba bloqueando demais e a gente vai para o hipo. Aí aquela história de estar mais magra morre por aí porque você começa a engordar, né? Uhum. E aí eu quero te perguntar uma coisa. Quando você engorda demais, né, por causa do hipo, e isso mexe muito com a cabeça da pessoa, mexe muito com a mulher, eu quero saber se é possível, nesse momento, usar uma dessas canetas emagrecedoras. Se existe indicação para isso, se é perigoso. Eu gostaria de fazer essa pergunta, Maravilha. porque todo mundo hoje em dia usa, né? Eu Sim. quero saber se a pessoa com esse problema pode usar. Nossa, bastante coisa aqui para responder, hein. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu Se organizar aqui. mexe. Primeira coisa importante, eu acho que é desmistificar a relação do hipotireoidismo com ganho de peso. Uhum. Em média, a pessoa que tem hipotireoidismo, ela ganha em torno de 2 quilos. E desses 2 quilos, a gente não vai ter principalmente gordura, e sim edema, retenção hídrica, inchaço. Dificilmente o hipotireoidismo ele precisa estar muito descontrolado para gerar um ganho de peso mais importante. Então, essa é a primeira informação. É, no seu caso, né, o que acabou ali se somando ao hipotireoidismo medicamentoso? O momento do climatério Uhum. e a própria questão da terapia de reposição hormonal, que a gente havia alinhado de retomar num segundo momento. Então, são fatores que acabam se combinando e traz realmente esse desafio do ganho de peso. Uhum. Falando sobre a questão da indicação das canetas emagrecedoras, que popularmente são conhecidas dessa forma, eu não gosto muito dessa nomenclatura, eu prefiro falar canetas auxiliadoras, porque elas vão muito além do emagrecimento. Elas trazem benefícios para o coração, para os rins, benefícios para o nosso fígado, então elas não são direcionadas apenas para o peso, né, para ponteiros da balança. Falando das indicações formais dela, se a gente pega a bula do IGOV, do Mondiaro, a indicação formal é um índice de massa corporal igual ou acima de 30. Geralmente a gente pega o peso do paciente em quilos e divide pela altura em metros quadrados e tem o IMC. Uhum. Se está maior do que 30, independente dessa pessoa ter diabetes, pressão alta, colesterol alto, já tem indicação formal de tratamento. Agora, se é um sobrepeso entre 27 de IMC e 29,9 e existe uma associação já com complicações, pré-diabetes, gordura no fígado, apneia do sono, também existe uma indicação formal. Essas recomendações, elas aconteceram através de estudos clínicos. Obviamente, quando a gente vai para a vida real, principalmente o especialista, ele tem um olhar individualizado e diferenciado. E cada vez mais, em relação à questão do ganho de gordura, a gente não olha só IMC, a gente tem outras medidas e outras ferramentas que também vão nos auxiliar nessa tomada de decisão de entender, precisamos de uma medicação, como as canetas No meu emagrecedoras? caso, eu acabei tendo uma gordura visceral que eu nunca tive. E que Exatamente. estava, né, me Que é prejudicando, pró-inflamatória, é a sim, gordura que inflama o corpo e que traz outros perigosa, problemas, né? associada à questão do colesterol elevado. Então, se você tem uma bioimpedância, por exemplo, que é um exame que a gente faz em consultório, vem essa Uhum. gordura visceral aumentada, é um indicador que faz a gente pensar. Se existe um aumento de circunferência abdominal, que com uma simples fita métrica a gente consegue ter essa informação, também a gente sempre vai ter, né, esses dados que, independente às vezes do IMC, isso foi até um posicionamento agora da ABESO. Uhum. Ontem foi publicada a diretriz em que a gente pode ter duas medidas alteradas, mesmo com IMC normal, para você indicar o tratamento farmacológico. Falei uma, que é a bioimpedância, Uhum. circunferência abdominal, e a gente pode também fazer a relação da circunferência abdominal com a altura do paciente. Também, se tiver maior do que 0,5, independente se é homem ou mulher, tendo esses dois critérios, tem indicação ou ponderar fazer medicação para perda de peso. Então, graças a Deus, quem tiver problema na tireoide, que engorda um pouquinho, né, se tiver, assim, Critérios, esses critérios, eu pude, e eu vou te falar que me ajudou muito, não só na perda de peso, mas na autoestima,
na disposição, Uhum. eu me sinto muito melhor, me sinto muito mais bonita. Isso e vira realmente uma chave na nossa cabeça. Você realmente parece que fica você não fica pensando no docinho que você vai comer ou no Sim. né, ou na bebida que você vai beber, e Te enfim, organiza, né, te ajuda a te se organiza. organizar. E se você fizer tudo direitinho, comer as proteínas direitinho, né, porque tem isso, né, Suplementar. suplementar direito, porque as pessoas simplesmente param de comer, né, e, enfim, se você fizer tudo direitinho, chega lá e dá Perfeito. certo, Esse é um né. ponto muito importante ser dito, Uhum. que não é só sobre prescrever a medicação, esse acompanhamento, ele é fundamental em relação à regularidade das refeições, Sim. porque muitas vezes a pessoa pensa: "Ah, tô sem fome, então não vou comer, quero emagrecer", mas não funciona dessa forma. Existe uma proposta de X nutrientes naquele dia, Uhum, inclusive proteína, uhum. porque senão não é uma perda de peso saudável. A tendência, se for dessa forma, né, é fazer um jejum prolongado, um déficit calórico muito importante, é a pessoa se sentir cansada, cabelo começa a cair de uma forma muito mais importante, começa a perder massa muscular esquelética, aí começa a performar mal na Aham. atividade física, né, começa a faltar os treinos. E voltando à tireoide, a gente deu uma pincelada aí pela reposição hormonal, a gente não se aprofundou muito no assunto, mas quando a pessoa descobre que tem um problema na tireoide, ela tem que parar a reposição hormonal? Não, não precisa parar. Na verdade, eh, a indicação é até manter por uma questão metabólica. E aí existem situações, né, de transição, né, e aí a sua exemplifica um pouco, Uhum. em que a gente acabou optando em priorizar a, o tratamento da sua tireoide por uma questão ali de. Eu não lembro agora, não me recordo se a médica tinha começado a tratar, acabou a medicação, enfim, eu acho que teve alguma situação ali que. Sim, a gente deu um tempo. Eu tinha começado a tratar e a gente parou. A gente parou, na verdade, acho que a gente parou tudo para ver como é que o remédio ia funcionar em mim, Sim, né. Então eu parei reposição, parei de fazer exercício, pelo menos acho que umas 2 semanas, sim, até, né, o meu ritmo cardíaco melhorar, porque eu estava com uma taquicardia impressionante, uma tremedeira que eu achava que era Parkinson, de sim. verdade. Eu não conseguia segurar um copo direito, eu não Acho conseguia que você não conseguia assinar, assinar, eu eu não lembro você conseguia falando assinar o isso. meu nome, e foi, a minha filha coitada, porque era uma irritabilidade, eu não tinha paciência para nada, foi bem complicado ali. Falando na reposição hormonal, eu queria saber, e não tem muito a ver com a tireoide, mas eu queria saber a sua opinião sobre a tão controversa testosterona nas mulheres. Vamos lá. Eh, Acho que primeiro é importante dizer que convencionalmente a gente não dosa testosterona nas mulheres para fazer o diagnóstico de deficiência. E o motivo é muito simples. É, os kits de laboratório, eles foram desenvolvidos, a sensibilidade deles é para fazer a detecção da testosterona masculina, que é simplesmente 10 vezes maior as concentrações, pelo menos, do homem em relação à testosterona da mulher. Então não existe, metodologicamente falando, Uhum. essa sensibilidade. Então a chance de dosar testosterona na mulher e vir um falso positivo para deficiência é muito grande. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, hoje, dados científicos, sociedades médicas, existe uma única aprovação de testosterona para a mulher. É aquela mulher que está no climatério com a desordem do desejo sexual hipoativo. Ou seja, ela está no climatério, existem questionários, critérios para a gente validar esse diagnóstico, e aí a indicação da testosterona, Ela tá sem libido. libido diminuída, questões sexuais, né, importantes Aham. relacionadas, é a indicação formal. Por outro lado, a gente vê uma febre, um modismo, de fato, dos médicos dosando para todas as mulheres, porque o mundo hoje está cansado e eu acho que está muito relacionado ao ritmo de vida, todas as atribuições que os homens, as mulheres têm. Acho que as mulheres acumulam muitas Uhum. funções também, seja profissionalmente falando, pessoalmente. E
Muitas vezes, esse cansaço, essa diminuição da libido, ela precisa ter uma justificativa, e a conta que é colocada sempre é da testosterona. Então, Às dose de vezes, testosterona. se você mudar o namorado, também muda a libido, né? Exatamente, exatamente, muito bem Né? colocado. Relações É. interfere demais. E aí eu acho que a questão do modismo, né, é exatamente porque geralmente o resultado vem baixo e todo mundo está recebendo, está ganhando Uhum. uma prescrição. Uhum. E não é bem assim. Inclusive, o tratamento de escolha para uma mulher no climatério que tem questões relacionadas à libido é a reposição do estrogênio, é o estradiol, é o tratamento convencional. A testosterona ela tem um papel muito mais coadjuvante dentro da proposta Aham. hormonal. E, de novo, lembrar que libido não é só hormônios. Então, uma mulher que dorme mal, uma mulher que está muito estressada, uma mulher, às vezes, que está num burnout no trabalho, que tem questões de relacionamento. E isso Tudo é isso muito. afeta a libido, Tudo né? isso afeta a libido, exatamente. Hum. Eu costumo dizer que libido é como se fosse um painel de controle do avião. Para você colocar esse avião para ele decolar, esse painel tem que estar muito organizado e conectado e Uhum. funcionante minimamente. Uhum. E a libido é a mesma coisa, não é só hormônio. Você acha que alguns suplementos já seriam suficientes para uma mulher melhorar a libido e a disposição sem precisar da testosterona? A gente não tem evidências, mas existem alguns suplementos, maca peruana, por exemplo, tríbulos terrestres, são suplementos que têm essa proposta, Uhum. mas está muito mais num ambiente experimental do que a gente ter uma indicação categoria A, né, Uhum. com essa aprovação. Algumas mulheres têm uma resposta e outras a gente realmente não percebe a diferença, E, mas fal pode ser uma tentativa. e falando de suplementos, qual a importância do selênio para a tireoide? Selênio, zinco, são substâncias Aham. importantes na organogênese do hormônio tireoidiano, na produção desses hormônios T4, T3, e a ausência, a deficiência deles pode contribuir também com uma diminuição da produção, Na assim como iodo. na alimentação a gente acha o selênio aonde? Selênio e zinco estão presentes em vegetais verdes escuros, em geral. As oleaginosas estão castanha do Pará, castanha de Uhum. caju, nozes, macadâmia. Uhum. São alimentos que a gente consegue ter uma concentração maior. E doutor Rodrigo, no caso do iodo, existe uma terapia, que a gente utiliza o iodo para a tireoide parar de funcionar de vez, Uhum. né. Qual a eficácia dessa terapia? A iodoterapia, geralmente a gente fala até queimar a tireoide. Aham. Ela é uma terapia, em geral, muito eficaz, mas ela também é dose dependente. Então, a gente geralmente tem centros de terapia de iodo que vão calcular a dose a partir do tamanho daquela glândula. Então, tem que ser uma dose proporcional. Talvez, né, seja uma terapia não bem sucedida se a dose for mal calculada ou for abaixo do necessário. Mas a proposta, como a gente chama, é de fazer um tratamento definitivo. Ou seja, uma vez queimando aquela glândula, se espera, em geral, que até o paciente evolua para hipotireoidismo. Uhum. Você fica com o paciente mais na mão e, geralmente, a iodoterapia ela está reservada para situações em que foi tentado o remédio oral e o paciente não respondeu, ou respondeu parcialmente, quando tentou tirar, volta a recidiva, né, volta a manifestação do hipertireoidismo, nessa movimentação de diminui, aumenta, diminui, aumenta. Então, a gente tem que começar a pensar numa terapia definitiva. Se o paciente apresentar algum efeito colateral importante ao medicamento convencional, ao metimazol, por exemplo, Uhum. é, uma hepatite mais importante, a gente teria que estar pensando, de repente, no Aham. tratamento definitivo. Tem uma baixa de leucócitos importantes, que é o que a gente chama de agranulocitose. É um efeito colateral raro, mas muito grave quando acontece. Então, a gente precisa sempre supervisionar com hemograma, sempre ter orientação ao paciente. Se ele fizer febre, dor de garganta, tem que fazer uma avaliação clínica laboratorial para ver se tem indicação suspender
o tratamento Então, o medicamentoso. tratamento é com o iodo, não é abrir e tirar a tireoide? Então, aí a cirurgia seria Ah, uma existe. terceira opção. Ah, ok. Então, temos o tratamento farmacológico, Aham. metimazol, propiltiuracil, temos a iodoterapia, que a proposta é fazer a administração do iodo e ele vai queimar a tireoide quimicamente, Uhum. e temos a terceira opção, que é a remoção Da da tireoide. glândula cirurgicamente. E aí, Uhum. geralmente, a indicação cirúrgica mais clássica é quando você tem um bócio tão volumoso que ele começa a comprimir as estruturas anatômicas da pessoa. Isso pode gerar disfagia, que é dificuldade para engolir, dispneia, a pessoa começa a sentir falta de ar por Alteração da aperto mesmo, voz. rouquidão, dentre outras alterações. Mas na iodoterapia não pode acontecer esse problema na voz? A iodoterapia, na verdade, como efeito colateral principal, é boca seca, porque o Uhum. iodo ele não é específico, ele não atua só na tireoide, também vai ter interferência nas glândulas salivares, por exemplo. Então, pode fazer uma inflamação nas parótidas, né, que são glândulas também que podem ser acometidas, mas a rouquidão ela está mais relacionada à disfunção da tireoide e ao procedimento cirúrgico de Você remoção. pode perder a voz? Pode. Se lesionar, a gente tem um nervo aqui chamado laríngeo recorrente, que ele passa muito próximo à glândula. Aham. Então, em situações de um acesso cirúrgico mais difícil, você pode lesar esse nervo. Pode lesar ele totalmente ou parcialmente. Eu tô E ficando um pouco aí, mais apavorada com não, você está sendo bem cuidada. eu sei, muito bem cuidada. Se você faz, né, uma lesão parcial, provavelmente esse paciente ele pode ficar afônico temporariamente Uhum. ou pode ter uma rouquidão. Agora, se for uma lesão total Aham. desse nervo, Perde a voz pode ser. mesmo. Na iodoterapia, é que você falou, né, você pode usar uma dose mais baixa e não ter a eficácia, né. Uhum, Você pode tentar de novo? Ou se pode. você fizer uma vez, Você pode tentar novamente. tá, aí você tem um tempo de espera, porque o iodo A é meia-vida muito. dele, a meia-vida dele pode durar até 12 meses, de Uhum. 6 a 12 meses. Então, geralmente, o tempo máximo de efeito dele está relacionado exatamente a esse período. E esse procedimento tem que ser feito no hospital e a pessoa tem que ficar isolada? Sim. Clínicas especializadas também, não necessariamente hospital. E quanto tempo isolado? Eu sabe o que eu tô pensando, né, para acabar logo com isso, será Aham. que de repente seria bom? Podemos conversar. Vamos conversar a respeito, né. Então, o período, na verdade, é da administração do iodo, né, Uhum. pré-exame, e aí tem protocolos diferentes, mas às vezes 24, 48 horas, porque é o período de eliminação da excreção do iodo no Uhum. corpo da pessoa. Doutor Rodrigo, o café, que é uma coisa que todo mundo ama e eu adoro café e eu adoro os cafés superfaturados, os super Aham. coffees da vida, né. O café tem alguma relação, como tem a cafeína, na verdade, tem alguma relação para piorar os efeitos da tireoide, né, o A cafeína pode ter interferência nos batimentos cardíacos, Uhum, na pressão arterial, que são também alterações possíveis de acontecerem no hipertireoidismo. uhum. Hipertireoidismo aumenta a frequência cardíaca, pode aumentar a pressão arterial, principalmente a pressão máxima. Então, a gente precisa ter esse cuidado da cafeína não ser um a mais como fator de Uhum. piora para essas situações, né, para essas Eu já escu alterações. eu já escutei alguns nutricionistas falando que no caso do hipotireoidismo, tirar o glúten cura o Hashimoto. É verdade? Não é verdade, nós temos muitos mitos relacionados à parte do glúten, da própria lactose, e até como uma proposta inflamatória, atuando na regulação imunológica, e isso, infelizmente, não é uma verdade. Senão a gente até poderia curar. Não Eh, tem estudos. não temos evidência científica para fazer esse tipo de recomendação. Não temos. Se você pudesse dar um alerta a quem está assistindo a gente, o que você diria sobre a tireoide? Acho que uma recomendação básica e objetiva, a partir de 35 anos de idade, é rotina fazer a dosagem do TSH. Então, das pessoas, né, conversarem com seus médicos, caso não tenham dosado ainda, para fazer esse tipo de acompanhamento, de Uhum. check-up.
A questão também de visita ao endocrinologista, as pessoas perguntam muito: quando eu devo visitar um endocrinologista? As alterações da tireoide, elas são múltiplas e muitas vezes subjetivas, cansaço, alteração do sono, sonolência, fadiga, a mulher, alteração da menstruação, Uhum. irregularidade menstrual, libido. A minha recomendação e a minha dica é que se esses sintomas ou qualquer queixa, na verdade, que esteja perdurando, não seja algo pontual, para as pessoas não negligenciarem, não se automedicarem e efetivamente procurarem avaliação médica, exatamente para não deixar passar um Eu diagnóstico importante negligenciei, né, o meu problema foi exatamente isso, eu fiz um exame, eu vi que estava um pouquinho acima, e não mas acompanhou. não acompanhei, deixei passar, porque o TSH estava ok, né, o T4 estava um pouquinho mais alto, e eu deixei passar. Isso foi um exame que eu fiz em julho, acho que foi de 2024, aí quando chegou setembro de 2024, eu comecei com os sintomas de taquicardia, Uhum, tremedeira, né. E aí quando ficou insustentável, eu fui a uma médica ginecologista que me pediu os exames e quando eu voltei com os exames eu estava com tudo muito mais alterado. E ela falou: uhum. "Você precisa de um endocrinologista". Mas, nesse inteirinho as pessoas diziam: "Ah, isso aí é menopausa. Ah, nossa, isso é crise de ansiedade. Olha, tem um floral para você tomar?". Toma, põe 3 gotinhas, e aí, olha, tem um comprimidinho que você toma antes de dormir, você vai ficar ótima. E nada me deixava ótima, né, eu só estava piorando, piorando, piorando. Então, assim, fica o alerta, quando você sentir que tem algum problema no corpo, procure imediatamente um médico, porque eu não precisava chegar no ponto que eu cheguei, Com né. certeza, exatamente. Porque se eu tivesse ido naquele momento em que o meu TSH estava aumentando um pouquinho, que o T4 estava um pouco mais alto, poderia, né, ser muito mais simples o Até meu questão do osso tratamento. também, né, preservação óssea. Eu tomei um susto, eu fui fazer o exame, "Ah, tá aqui osteopenia no osteopenia, não sabia nem o que era, como assim? O que que eu tenho, né?". É, Então, tudo tem a ver, né. exatamente. E aí eu acho que você colocou muito bem, nem tudo é climatério, nem É. tudo são os hormônios femininos. Temos outros hormônios também que merecem atenção, merecem ser vistos. E claro que ninguém melhor, né, do que um médico bem formado e sério, ético, para Sim. fazer essa avaliação e direcionar o tratamento. E a tireoide é o nosso motor, né. Exatamente. É um Por motor potente super que faz potente. parte da nossa organização, da nossa energia e da gente conseguir produzir no dia a É o dia. nosso metabolismo, né. E aí a gente Exatamente. estava falando, né, de alguns médicos que passam os remédios, né, para dar aquela secadinha, né, Aham. acelerando a tireoide. Eu me lembro, tá, agora voltando aqui, veio a minha memória, eu bem novinha, tipo, sei lá, 15, 16 anos, Uhum. cismei que eu tinha que emagrecer, eu precisava emagrecer, e eu tomei esse Hormônio tipo. tiroidiano? Sim, com certeza, com certeza. Isso E não eu tem acho que relação antigamente não, eu acho que pode não ter com relação com o meu quadro. problema da tireoide, mas antigamente eu acho que os endócrinos passavam muito esse tipo de remédio para emagrecer. Isso mudou pelo sim, minha Uhum. visão, eu não sei a sua, mas assim, isso mudou um pouco, mas antigamente era assim, não era? Então, eu arrisco dizer que os pseudoendócrinos, Uhum. dificilmente você vai ver, eu não posso generalizar, mas um endocrinologista sério, mesmo lá no passado, prescrevendo hormônio tireoidiano. Isso é completamente assim, visto e entendido como uma má prática médica. Isso nunca foi uma recomendação. Uhum. E claro que, por outro lado, né, a gente tinha realmente um nicho, né, a gente não tinha tratamento medicamentoso aprovado. Até 2016 a gente tinha Orlistat e sibutramina para tratar obesidade e excesso de peso. Uhum. Então depois veio a liraglutida, O né, Alistat é o para famoso Xenical, né? foi o primeiro, né. Aham, aham. Então, Isso não tem a ver com o que pode acontecer no futuro? Então, essas, por exemplo, eu que usei lá atrás, não tem a ver com o meu problema agora, isso não autoimune afetou? não, mas isso pode, quem está fazendo hormônios tireoidianos para emagrecer, pode fazer hipertireoidismo medicamentoso, que é
pode fazer uma tireotoxicose factícia, ou seja, pode inclusive ter uma arritmia cardíaca, infartar, ter uma morte súbita. Então as pessoas precisam ter esse alerta, É. estarem atentas que a nossa saúde não é brincadeira. E a gente precisa realmente procurar profissionais sérios e também, obviamente, não ter essa negligência a partir de alterações, sinais, sintomas, de ficar postergando, achando que é normal, achando que vai passar ou se automedicando, porque isso pode ser um problema mais sério Uhum. que vai trazer repercussões maiores lá na frente, inclusive colocar a própria vida em risco. Aham. É isso, doutor Rodrigo. Muito obrigada por essa entrevista. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas. Eu espero que esse programa ajude, porque quando eu precisei, eu não estava encontrando muitas coisas sobre hipertireoidismo. A gente falou um pouco dos dois aqui, né? Mas tem bastante coisa na internet, mas de hiper não tem. Então, que bom que a gente falou sobre isso. Doutor Rodrigo é um médico espetacular, está cuidando de Obrigado. mim. Quem quiser, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, doutor Rodrigo? Arroba? Meu Instagram é o @rodrigomendes.endócrino. As marcações de consulta são via WhatsApp, mas tem o link lá na bio. Ok. Queria falar só mais uma coisa, Claro. escolhi endocrinologia porque, embora muitas vezes a gente não consiga curar a doença, mas é uma especialidade que a gente tem a oportunidade, através do tratamento e do cuidado das doenças que o paciente traz, a gente devolver qualidade de vida para essa pessoa, para esse paciente. Eu não sei se você vai lembrar uma frase que você falou para mim, que marca a vida de nós médicos profissionais. Você falou, você me devolveu a vida. Você me devolveu a vida, vai me fazer chorar. E e isso realmente, assim, emociona porque É. é claro que por trás, né, da escolha profissional tem essa motivação, Aham. né, da gente se energizar em fazer o bem para as pessoas. Não, mas também quero falar o seguinte, muitas vezes eu entrei no consultório com raiva dele. Porque quando ele começou a tratar o meu hipertireoidismo, e aí quando a gente vai para o hipo, que você começa a engordar um pouquinho, eu chegava lá, 1 quilo a mais, aí na outra consulta, outro quilo a mais, aí na outra consulta, outro quilo a mais, eu já falava assim, eu vou matar esse homem, meu Deus do céu, que raiva, eu só tô engordando. E depois não, quer dizer, eu fui vendo os meus exames melhorando, o meu fígado, eu tava praticamente com uma hepatite, Você chegou com uma hepatite né? pela doença. E o meu fígado melhorando, os meus marcadores melhorando. Tava engordando? Tava. Mas ele que tá consertando isso também. Então, assim, eu sou muito grata. O 50 existe por sua causa. E por tudo que eu passei, eh, por essa virada de chave. Então, assim, a sua presença aqui é muito especial. Gente, não achei que fosse chorar. Mas é isso. A sua presença aqui é muito especial e muito importante. Muito obrigada. Obrigado você, feliz em contribuir e fazer parte dessa trajetória. Continue contando comigo. É isso aí. Esse foi mais um episódio do 50 Podcast. Um espaço onde maturidade não é desculpa, é autoconhecimento, posicionamento e emoção. E se esse episódio fez sentido para você, talvez ele também precise chegar em outras pessoas. Compartilhe e siga o canal. Foi Me tranquilo para fez você? chorar. Não é fácil, tá? Me fazer chorar. Não é fácil. Oh, Davi.